Olá! Hoje vamos mergulhar na mente de uma das figuras mais fascinantes e, sejamos honestos, mais inquietas de Portugal no século XX, António Sérgio. Ele não foi só um pensador, foi acima de tudo um homem com uma missão muito clara: reformar Portugal, de cima a baixo. Para António Sérgio, esta pergunta não era só um exercício intelectual, um debate de café. Não. Era a obsessão que guiou toda a sua vida. Ele olhava para Portugal e não via um país. Via um paciente em estado grave, a precisar de um diagnóstico muito preciso e, claro, de um tratamento de choque. É isso mesmo. Mais do que um escritor ou filósofo, Sérgio assumiu quase uma postura de médico da nação. A sua missão era perceber as doenças profundas da mentalidade portuguesa para, só depois, poder prescrever a cura. E o primeiro passo, como em qualquer boa consulta, foi precisamente o diagnóstico. E preparem-se, porque o diagnóstico foi implacável. Antes de sequer pensar em curas ou soluções, Sérgio fez uma análise fria, rigorosa, daquilo que, na sua opinião, estava profundamente errado com o país. No centro do problema, para ele, estava aquilo a que chamou o terceiro romantismo. O que é que isto quer dizer? Basicamente, ele acusava figuras como Oliveira Martins de criarem uma visão mítica, sentimental da nossa história que, em vez de nos inspirar, nos envenenava. Estes mitos, segundo Sérgio, paralisavam por completo o espírito crítico da nação. E o diagnóstico dele era quase cirúrgico. Ele apontou para um conjunto de feridas históricas muito concretas. O isolamento crónico de Portugal em relação à Europa, o domínio de uma mentalidade guerreira que desprezava o trabalho criativo e produtivo e até a expansão ultramarina, que para ele não foi um feito assim tão glorioso, mas antes uma espécie de caça ao Moro que acabou por nos corromper. No fundo, o que ele via era uma nação presa a um passado que a impedia de construir o futuro. E aqui vemos bem o choque de dois mundos. De um lado, a mentalidade que o Sérgio combatia com todas as forças, a glorificação à crítica do passado, o sentimentalismo, a ideia de um destino nacional quase mágico. E do outro lado, a sua alternativa, que era radical. Uma visão crítica, sociológica, uma reflexão baseada na ciência e, acima de tudo, uma aposta na educação cívica para construir uma democracia a sério. Ora, depois do diagnóstico, vem a prescrição. O Sérgio não era só um crítico de serviço. Ele era um pensador com um plano de tratamento muito concreto para a renovação de Portugal. O plano dele assentava em três pilares que estavam todos ligados. Na economia, a grande aposta era o cooperativismo, para criar uma sociedade mais justa. Na educação, uma autêntica revolução pedagógica. E na mentalidade, o objetivo era simples: substituir o mito pela reflexão crítica. Um programa muito ambicioso, mas muito coerente. E no coração desta reforma estava a chamada instrução ativa. Esqueçam a escola da decoreba, da memorização de factos. A ideia aqui era revolucionária para a época. Ensinar a pensar. Formar cidadãos capazes de analisar, de questionar, em vez de criar autómatos que aceitavam passivamente as verdades que vinham de cima. Bom, mas ter um plano é uma coisa, conseguir implementá-lo é outra. Completamente diferente. E a vida de António Sérgio foi precisamente isso, uma luta constante entre as suas ideias e a dura realidade política do seu tempo. 72 dias. Foi exatamente este o tempo que António Sérgio durou como Ministro da Instrução Pública. Uma passagem, como se pode imaginar, incrivelmente curta pelo poder. A sua experiência no governo foi francamente um fracasso. As suas propostas, como a instrução ativa, eram simplesmente radicais demais para a classe política da Primeira República. O idealista chocou de frente com o sistema e perdeu. E este percurso turbulento devia na sua vida. Depois do fracasso no governo, a própria República caiu. Com a ascensão da ditadura, Sérgio não se calou. Pelo contrário, passou à oposição ativa, envolveu-se em revoltas que falharam e pagou o preço, o exílio. E mesmo depois de regressar, até ao fim da vida, nunca desistiu de lutar pelo seu ideal de uma democracia livre em Portugal. E o exílio em Paris foi mesmo um período de pão amargo, como ele próprio descreveu. Passou por enormes dificuldades, teve de fazer trabalhos precários para sobreviver. Mas a convicção era mais forte. Dividiu o tempo entre o trabalho e a escrita incansável, continuando a sua luta com a única arma que lhe restava, a caneta. Portanto, se a carreira política foi um fracasso, o mesmo não se pode dizer, de todo, do seu legado intelectual. As ideias de Sérgio podem não ter triunfado na hora, mas plantaram sementes que floresceram muito mais tarde. A sua obra principal, Os Ensaios, é um marco absoluto. É através dela que o seu pensamento dominou e influenciou o debate intelectual em Portugal durante décadas, mesmo debaixo da repressão do Estado Novo. E Sérgio era, por natureza, um polemista. O pensamento dele forjava-se no calor do debate.
Ele entrou em confronto direto com os grandes ismos do seu tempo. Atacou o misticismo do saudosismo, o culto do sebastianismo e até o marxismo. Defendia-se sempre, sempre, a primazia da razão e do espírito crítico contra qualquer tipo de dogma. No fundo, se tivéssemos de resumir, toda a sua obra pode ser vista como um gigantesco projeto de pedagogia cívica. Para ele, a política não se separava da ética. A sua oposição ao Estado Novo não era só uma questão política, era uma oposição moral a um regime que representava tudo aquilo que ele combatia: o autoritarismo, o culto do irracional e a morte do pensamento livre. A vida de António Sérgio deixa-nos, no fim de contas, com esta questão, não é? Ele não conseguiu a revolução imediata que tanto desejava, mas o seu legado de inquietação, de pensamento crítico, influenciou gerações e gerações. Talvez a verdadeira mudança não venha de um só homem, mas do eco poderoso que as suas ideias continuam a provocar ao longo do tempo. Olá! Hoje vamos mergulhar na mente de uma das figuras mais fascinantes e, sejamos honestos, mais inquietas de Portugal no século XX, António Sérgio. Ele não foi só um pensador, foi acima de tudo um homem com uma missão muito clara: reformar Portugal, de cima a baixo. Para António Sérgio, esta pergunta não era só um exercício intelectual, um debate de café. Não. Era a obsessão que guiou toda a sua vida. Ele olhava para Portugal e não via um país. Via um paciente em estado grave, a precisar de um diagnóstico muito, muito preciso e, claro, de um tratamento de choque. É isso mesmo. Mais do que um escritor ou filósofo, Sérgio assumiu quase uma postura de médico da nação. A sua missão era perceber as doenças profundas da mentalidade portuguesa para, só depois, poder prescrever a cura. E o primeiro passo, como em qualquer boa consulta, foi precisamente o diagnóstico. E preparem-se, porque o diagnóstico foi implacável. Antes de sequer pensar em curas ou soluções, Sérgio fez uma análise fria, rigorosa, daquele que, na sua opinião, estava profundamente errado com o país. No centro do problema, para ele, estava aquilo a que chamou o terceiro romantismo. O que é que isto quer dizer? Basicamente, ele acusava figuras como Oliveira Martins de criarem uma visão mítica, sentimental da nossa história que, em vez de nos inspirar, nos envenenava. Estes mitos, segundo Sérgio, paralisavam por completo o espírito crítico da nação. E o diagnóstico dele era quase cirúrgico. Ele apontou para um conjunto de feridas históricas muito concretas: o isolamento crónico de Portugal em relação à Europa, o domínio de uma mentalidade guerreira que desprezava o trabalho criativo e produtivo e até a expansão ultramarina, que para ele não foi um feito assim tão glorioso, mas antes uma espécie de caça ao Moro que acabou por nos corromper. No fundo, o que ele via era uma nação presa a um passado que a impedia de construir o futuro. E aqui vemos bem o choque de dois mundos. De um lado, a mentalidade que o Sérgio combatia com todas as forças, a glorificação à crítica do passado, o sentimentalismo, a ideia de um destino nacional quase mágico. E do outro lado, a sua alternativa, que era radical. Uma visão crítica, sociológica, uma reflexão baseada na ciência e, acima de tudo, uma aposta na educação cívica para construir uma democracia a sério. Ora, depois do diagnóstico vem a prescrição. O Sérgio não era só um crítico de serviço, ele era um pensador com um plano de tratamento muito concreto para a renovação de Portugal. O plano dele assentava em 3 pilares que estavam todos ligados. Na economia, a grande aposta era o cooperativismo, para criar uma sociedade mais justa. Na educação, uma autêntica revolução pedagógica. E na mentalidade, o objetivo era simples: substituir o mito pela reflexão crítica. Um programa muito ambicioso, mas muito coerente. E no coração desta reforma estava a chamada instrução ativa. Esqueçam a escola da decoreba, da memorização de factos. A ideia aqui era revolucionária para a época: ensinar a pensar, formar cidadãos capazes de analisar, de questionar, em vez de criar autómatos que aceitavam passivamente as verdades que vinham de cima. Bom, mas ter um plano é uma coisa, conseguir implementá-lo é outra, completamente diferente. E a vida de António Sérgio foi precisamente isso, uma luta constante entre as suas ideias e a dura realidade política do seu tempo. 72 dias. Foi exatamente este o tempo que António Sérgio durou como Ministro da Instrução Pública. Uma passagem, como se pode imaginar, incrivelmente curta pelo poder. A sua experiência no governo foi francamente um fracasso. As suas propostas, como a instrução ativa, eram simplesmente radicais demais para a classe política da Primeira República. O idealista chocou de frente com o sistema e perdeu. E este percurso turbulento devia na sua vida. Depois do fracasso no governo, a própria República caiu. Com a ascensão da ditadura, Sérgio não se calou. Pelo contrário,
Passou à oposição ativa, envolveu-se em revoltas que falharam e pagou o preço, o exílio. E mesmo depois de regressar, até ao fim da vida, nunca desistiu de lutar pelo seu ideal de uma democracia livre em Portugal. E o exílio em Paris foi mesmo um período de pão amargo, como ele próprio descreveu. Passou por enormes dificuldades, teve de fazer trabalhos precários para sobreviver. Mas a convicção era mais forte. Dividiu o tempo entre o trabalho e a escrita incansável, continuando a sua luta com a única arma que lhe restava, a caneta. Portanto, se a carreira política foi um fracasso, o mesmo não se pode dizer, de todo, do seu legado intelectual. As ideias de Sérgio podem não ter triunfado na hora, mas plantaram sementes que floresceram muito mais tarde. A sua obra principal, Os Ensaios, é um marco absoluto. É através dela que o seu pensamento dominou e influenciou o debate intelectual em Portugal durante décadas, mesmo debaixo da repressão do Estado Novo. E Sérgio era, por natureza, um polemista. O pensamento dele forjava-se no calor do debate. Ele entrou em confronto direto com os grandes ismos do seu tempo. Atacou o misticismo do saudosismo, o culto do sebastianismo e até o marxismo. Defendia-se sempre, a primazia da razão e do espírito crítico contra qualquer tipo de dogma. No fundo, se tivéssemos de resumir, toda a sua obra pode ser vista como um gigantesco projeto de pedagogia cívica. Para ele, a política não se separava da ética. A sua oposição ao Estado Novo não era só uma questão política, era uma oposição moral a um regime que representava tudo aquilo que ele combatia: o autoritarismo, o culto do irracional e a morte do pensamento livre. A vida de António Sérgio deixa-nos, no fim de contas, com esta questão, não é? Ele não conseguiu a revolução imediata que tanto desejava, mas o seu legado de inquietação, de pensamento crítico, influenciou gerações e gerações. Talvez a verdadeira mudança não venha de um só homem, mas do eco poderoso que as suas ideias continuam a provocar ao longo do tempo.